A paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao sexto domingo do tempo comum e continuamos na leitura, neste tempo comum, do Evangelho de Lucas. Domingo passado vimos Jesus que ensinava na beira do lago e chamava pessoas a segui-lo, mas o evangelista Lucas não dizia o que Jesus ensinava. Muitas vezes assim, ensinava. E as pessoas ficavam também encantadas, é claro, com as palavras de Jesus, ao ponto que vimos domingo passado, Pedro confia nesta palavra e joga as redes. Mas agora vamos acompanhar também os ensinamentos de Jesus. E neste domingo encontramos uma página também bem conhecida, que é diferente de outras páginas do Evangelho. É o caso das chamadas bem-aventuranças. Porque o evangelista Lucas apresenta somente 4 bem-aventuranças, Mateus, apresenta 8, porém Lucas tem outra diferença a respeito do Evangelho de Mateus. E outras palavras, é claro que não dá tempo para conferir tudo, mas vamos focalizar um pouco o Evangelho deste domingo. 4 bem-aventuranças e 4 ais. O que são os ais? São alerta, não vamos entender como ameaças ou castigos ou por aí. Mas são alertas, por quê? Porque o Senhor quer que as pessoas também se convertam e mudem de vida. Mas vamos lembrar esta bem-aventurança destes ais, porque exatamente são um ao contrário do outro. Jesus diz que são bem-aventurados os pobres, aqueles que têm fome, os que choram e aqueles que são odiados e perseguidos. Estes são felizes, diz Jesus. Do outro lado tem, ai de você que são ricos, por isso pobres e ricos, ai de você que está na fartura, que tem tudo, os que têm fome estão na fartura, aqueles que choram aqui são aqueles que estão rindo, estão alegres, sempre na festa, digamos, e por fim, aqueles que todos elogiam. Do outro lado tem os perseguidos e odiados, e dos ais tem os que são elogiados. Mas dá para nos perguntar, mas afinal, Jesus não sabia onde vivia, o que acontecia naquele tempo? Quem é que é feliz na vida? Só aquele que tem tudo, são aqueles que têm sucesso, são aqueles que têm fama, condições, fartura. Pobres não estão tão felizes, não. Os que choram, é impossível. Aqueles que estão com fome, como é que vão ser felizes? E pior, os que são perseguidos e tudo mais. Porque Jesus diz bem-aventurados. Claro que esta é sempre a nossa pergunta, e é esta pergunta que nós temos que dar uma resposta para entender a mensagem de Jesus. Porque ainda hoje, não tem nenhuma dúvida, os ídolos deste mundo são justamente aqueles que achamos que dão a felicidade, a riqueza. Quem é que não sonha de ficar mais rico e tudo mais, poder até esbanjar, que não lhe falte nada? Esta que é a vida. E não, com certeza ninguém deseja ser pobre, chorar, sofrer por aí. Portanto, precisamos entender porque Jesus chama bem-aventurados este grupo de pessoas que sofrem e têm dificuldade, podemos dizer, e a outra, Jesus diz, ai de vocês, porque vão ficar fora de quê? Por isso que é sempre bom começar com a primeira bem-aventurança, porque é aquela que nos dá a chave de leitura das outras bem-aventuranças e também dos ai. Bem-aventurados vocês pobres, Mateus é os pobres, em espírito. Lucas não, é vocês pobres, bem-aventurados, porque vosso é o reino dos céus. Portanto, o que nós precisamos entender um pouco destas propostas de vida de Jesus? São 2 escolhas de vida. Uma tem uma visão da vida que é a própria visão, o próprio bem, podemos dizer. Os ricos, os que estão fartos, aqueles que estão alegres nas festas, aqueles que são elogiados no sucesso, enxergam o imediato, aquele sucesso, aquele poder que eles têm, aquelas condições que eles têm. A visão deles, afinal, é fechada ao redor de si mesmo. E nós muitas vezes sonhamos este tipo de vida, uma vida que se resolve e passa desta forma na fartura e tudo mais. Ora, Jesus quer nos ajudar a enxergar e ver as coisas de forma diferente, que é o reino de Deus. Porque esta mensagem que vai nos acompanhar
claro, na leitura do Evangelho de Lucas e dos outros evangelhos também. Qual é a diferença? É abrir um horizonte, porque é claro também que não é que Jesus diz que tem que ser pobre, que tem que chorar, que tem que ser odiados, mas significa que, apesar de estar nestas situações, muitas vezes de pobreza, de fome até, de dificuldade, de sofrimento, as lágrimas, de não ser acolhidos, odiados, até rejeitados. Ora, é possível ser felizes. Onde está a felicidade? Está em ter tudo, estar no possuir também os bens deste mundo, e fechar a nossa felicidade, podemos dizer, neste mundo, ou ter uma visão, como estou procurando dizer, tentando dizer, diferente. Por quê? Porque Jesus nos propõe uma situação, podemos dizer, de fato, completamente diferente. Que, afinal, significa que a felicidade, mais uma vez para lembrar, não está nas coisas em si que possuímos, nos bens que possuímos, no dinheiro que temos na conta. Tudo isso serve para a vida, sem dúvida alguma, mas pode fechar o nosso coração, pode fechar o horizonte da nossa vida. Como nós nos achamos satisfeitos. Portanto, quem vive nesta situação não tem esperança. Isso que estamos no Jubileu da Esperança, eu quero procurar também um pouco ajudar a entender isso. Porque é aí que, se lembramos as bem-aventuranças, os pobres deles é o reino dos céus, aqueles que estão com fome serão saciados, aqueles que estão chorando serão consolados, e aqueles que são perseguidos ficam felizes, porque assim é que trataram os profetas verdadeiros, e não os falsos profetas. Ou seja, Jesus nos convida a alimentar a esperança do reino. Os pobres são os primeiros que sentem falta de algo, porque a pobreza, portanto, não é simplesmente ter ou não ter. Esse é também o que nós esperamos, o que nós desejamos, o que nós percebemos que nos falta. É aí que está a diferença, que é fundamental. Se nós entendemos que nos falta é o dinheiro, evidentemente que nós vamos atrás do dinheiro. Se percebemos que nos falta a comida, nós vamos atrás da comida, não ficamos fartos e satisfeitos com isso. Se fecha o nosso horizonte. Ora, Jesus quer nos ajudar a entender que nós temos que ter fome e sede de algo mais, que é o reino de Deus. Que é o reino de quê? Da justiça, do amor, da paz, da fraternidade. Tudo isso nós dizemos muitas vezes, mas acreditar que se pode ser felizes e que isso dá felicidade à nossa vida, quando buscamos estas coisas, não é fácil para entender tudo isso, porque é o Evangelho, é o que Jesus veio nos ensinar. Ou seja, como eu disse, são duas formas de vida, e nós precisamos escolher um pouco como corresponder ao projeto de Deus. Se o nosso projeto, afinal, é nos acomodar nos nossos bens, na nossa riqueza, e até, pensando até nos pobres que não têm o que comer, mas às vezes se satisfazem somente com a comida. Quem precisava ou queria dinheiro se satisfaz porque ganhou dinheiro, acabou. Ou seja, muitas vezes também quem tem dificuldade no horizonte da sua vida é simplesmente alcançar aquele grupo que é rico, que está bem, que tem tudo. Mas a maioria do mundo, das pessoas, do povo do mundo, da população, podemos dizer, são pobres, são pequenos, são humildes. É aí que o Senhor quer dizer, não tem outras riquezas que não sejam os bens deste mundo. Este é o desafio do Evangelho. Porque nós olhamos a Jesus. Jesus não juntou dinheiro, não construiu império, não organizou organizações para politicagem, podemos dizer, ou política mesmo, império, vamos dizer, exércitos. Ficou pobre, escolheu a pobreza, a simplicidade. Mas nós temos uma riqueza que, evidentemente, não podemos esquecer, que é a fraternidade, que é a união das pessoas, é a partilha, a solidariedade. Por isso nós temos uma missão extraordinária para cumprir. Claro, se perdemos a nossa vida ou gastamos a nossa vida só para correr atrás do dinheiro, evidentemente este é o nosso projeto. Mas por que nós não juntamos também as forças propostas de Jesus? Queremos uma sociedade diferente também, queremos construir relações diferentes, que não sejam de poder, que não sejam de dominação, porque estamos aí,
quem manda no mundo hoje é a economia, são as armas e os pobres. E quantos choram hoje no mundo? E nós continuamos a pensar que a felicidade está no poder, está na riqueza, portanto, na força. Quem tem mais armas manda mais, é mais feliz. Será que é mais feliz mesmo? Quando é que nós confiamos que tem uma felicidade que é possível ser humano quando se encontra entre irmãos, entre amigos, entre pessoas nas quais pode confiar? Esta é a grande proposta de Jesus. Se nós diminuímos, de certa forma, a nossa cobiça, a nossa ganância, o nosso materialismo, hoje podemos dizer o nosso individualismo, eu quero ser feliz sozinho, e juntamos as nossas forças na nossa pobreza, na nossa simplicidade, porque os tesouros são outros. Vou repetir mais uma vez para concluir a nossa reflexão, porque é importante. O Senhor chama de felizes aqueles que sabem, com simplicidade, fazer o bem, ser amigo dos seus irmãos, ser fraterno com aqueles que encontram na vida, enxugar as lágrimas daqueles que choram, precisam de solidariedade. Quem está com fome, vem a partilha, por que não? Ou seja, construindo uma sociedade que se baseia sobre outros critérios, outros valores, que não são necessariamente aqueles que a propaganda exalta por aí, que são os ídolos, como lembrei deste mundo. E o último também, o sucesso por aí, porque às vezes nós somos preocupados de ser aplaudidos, de ser acolhidos, mas o Evangelho muitas vezes não é acolhido, e até uma crítica em nome do Evangelho, muitas vezes é interpretada como maldade, como vontade de derrubar. Mas às vezes, bom lembrar, ai de Jesus, ai de vocês, já tomem cuidado, porque se acham que estão bem, acham tudo certo, mas não é este o projeto de Deus. O projeto do reino é aquele da fraternidade, do bem e da paz, das pessoas que se amam, se querem bem, se ajudam e constroem assim uma sociedade melhor, de paz, de alegria e de amor.